Fala galera, beleza? Lobão na área. Vamos continuar nosso intensivo para a prova do Enem. Nas primeiras aulas desse intensivo nós trabalhamos com geografia física e agora vamos trabalhar um pouquinho de geografia humana. Vamos falar de população, né? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho com algumas coisas no quadro e algumas coisas também nos slides. Vamos começar aqui, pessoal. População, demografia. A população mundial passou por um ritmo de crescimento muito acelerado, chamado de explosão demográfica ou de boom populacional. Isso se intensificou principalmente após a Revolução Industrial, onde houve uma intensa urbanização e uma mudança aí nas características de crescimento populacional. Se eu for observar esse gráfico aqui, ó, ele vai mostrar o seguinte, que num passado a taxa de natalidade e de mortalidade eram muito elevadas e o ritmo de crescimento era muito lento. Havia uma certa estabilidade no crescimento, porque se nasce muito, mas morre muito, cresce devagar. Porém, chega um momento da história onde há uma queda brusca na taxa de mortalidade. Isso porque as pessoas passaram a ir para as cidades passaram a abarcar mais pessoas e mais serviços. Aí você vai ter o uso da água tratada, do sistema de esgoto, do serviço médico mais avançado. Houve um avanço nas técnicas da medicina, o uso aí da penicilina, técnicas cada vez mais modernas. Houve também um advento da vacinação, que superou vários problemas de mortalidade infantil. Então, quando houve o processo de Revolução Industrial, especialmente após a segunda Revolução Industrial no século XIX, a taxa de mortalidade caiu drasticamente. Vale ressaltar, por exemplo, que a Inglaterra, que é um país desenvolvido, em 1900 tinha expectativa de vida de apenas 50 anos. O que mostra que o mundo avançou bastante, especialmente no século XX, e a longevidade, né, aumentou sobremaneira. E facilmente você vai ter pessoas chegando a mais de 100 anos de idade. E os países mais desenvolvidos chegando a quase 90 anos de expectativa de vida. Porém, se a mortalidade caiu rapidamente, a natalidade continuou elevada, vindo a cair só depois. E nessa diferença entre alta natalidade e baixa mortalidade que aconteceu a chamada o quê? A chamada explosão demográfica. A população que demorou centenas de milhares de anos para chegar a 1 bilhão, em 200 e poucos anos já chegou a 7 bilhões, indo para 8 bilhões. Então houve um boom populacional, boom é a onomatopeia para explosão, né, com rápido crescimento. É lógico, chegou num momento aqui que as pessoas passaram a ter cada vez menos filhos. Começou a ocorrer um chamado planejamento familiar. Há também a inserção da mulher no mercado de trabalho, que faz com que, né, ela possa planejar uma carreira, né, e ter cada vez menos filhos. O uso de métodos contraceptivos, tudo isso ocasionou uma queda na natalidade, deixando os índices, o quê, pessoal? Os índices muito próximos. Porém, nesse intervalo de tempo que vai de 1800 até 1950, você tem essa grande explosão demográfica, esse grande ritmo de crescimento. Porém, o que percebe-se aqui o quê? É que houve uma diminuição do ritmo e a tendência é chegar a um nível, a um valor, né, que seja o máximo e depois a população começa a cair. E em relação a isso, a gente pode medir quais são os países mais populosos do mundo. E, em primeiro lugar, nós temos a China, no extremo oriente. Estima-se que ela seja ultrapassada pela Índia nos próximos 20 anos. Pela Índia. A Índia vai ultrapassar a China, né, se tornando a maior, a mais populosa. A estimativa é que em 20 anos isso aconteça. Esses dois países são os únicos países do mundo que possuem uma população superior a 1 bilhão de habitantes.
São os únicos países, tá? A China no Extremo Oriente e a Índia na Ásia Meridional. Então nós temos a China no leste da Ásia e a Índia no sul da Ásia. O terceiro colocado é um país americano chamado Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes. E em quarto lugar nós temos a Indonésia, um arquipélago de origem vulcânica em formato de arco, ligando aí o sul da Ásia até a Oceania. Indonésia é o país que é um país de maior população de religião muçulmana. Então, o país muçulmano que tem mais gente é a Indonésia, e os indonésios não são árabes. Então, a pessoa não confundir aí religião islâmica com povo árabe, né? E aqui nós temos uma novidade que ocorreu no ano de 2019. As estimativas apontam que o Paquistão ultrapassou o Brasil, se tornando o quinto país mais populoso do mundo. E o Brasil, então, perdeu essa posição que tinha há décadas, né? E segundo esse mesmo estudo, eles falam que em 2100 o Brasil não vai estar entre os 10 mais populosos. Outros países como o México, como o Egito, vão ultrapassar o Brasil em população. O Brasil crescendo num ritmo cada vez mais lento. Eles estimam que o Brasil tenha, em 2100, a mesma população do censo de 2010, que é de 190 milhões de habitantes. E se em 2010 a população era de 190 milhões de habitantes, dados do último censo, nesse ano de 2019, para ser mais preciso, no final do mês de agosto, você teve dados soltados pelo IBGE que falam que o Brasil tem atualmente 210 milhões de habitantes. Então, de 2010 a 2019, aumentou 20 milhões de habitantes. Um ritmo mais lento se for comparar em outras décadas aí, né, de avaliação, o que já mostra que já estamos num processo de transição demográfica. A região mais densamente habitada, onde você vai ter o Paquistão, a Índia, a Indonésia, a China e outros países que também vão, né, Bangladesh também deve superar o Brasil nos próximos anos. Essa região é o chamado formigueiro humano. Existem mais pessoas dentro desse círculo aqui do que fora dele. Esse mapa, inclusive, já caiu no Enem. Relacionando se é uma região muito habitada, é uma região que tem uma mão de obra muito barata, e é para lá que muitas indústrias vão se deslocar para poder diminuir os custos e maximizar os lucros, né? Então, uma coisa interessante aí é que a população mundial ela é concentrada em algumas áreas, em alguns locais, tá? Então, vamos aqui para a informação que aconteceu em agosto de 2019, a mudança da população. É um videozinho rapidinho, tá? Vamos ver se o áudio vai sair. Oremos. Opa! Não, o áudio não saiu. Aqui tá ok. Será que ele não está passando para a TV? Vamos ver. O HDMI ele deveria fazer isso, né? Eu lembro que quando tinha que passar áudio, pegava uma caixa externa, né? Mas tudo bem. O que esse mini vídeo de 50 segundos fala, né, é o que nós já tínhamos aqui. Olha como é que sai daqui.
Pronto. Vamos lá. Então, assim, o Brasil possui 210 milhões de habitantes. O estado menos populoso é Roraima, com 580 mil habitantes. 580 mil habitantes. O estado mais populoso é São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes. Depois Minas Gerais, com 21 milhões. Depois Rio de Janeiro, com 17 milhões. O estado de Goiás, 7 milhões de habitantes. A cidade de Goiânia, 1,5 milhão. A Aparecida de Goiânia, 500 mil. Anápolis, 350 mil. E aí vai outras cidades menos populosas de Goiás. Tá? Então, para você ver que existe mais pessoas, ou a maior quantidade de pessoas na cidade de Aparecida de Goiânia que no estado de Roraima. Tem mais pessoas na cidade de Goiânia do que no estado de Tocantins. E tem mais pessoas na cidade de São Paulo do que no estado de Goiás. A população do Brasil ela é muito mal distribuída, ela é concentrada na região litorânea, onde houve o processo de colonização e os principais ciclos econômicos. Mais da metade das pessoas do Brasil está a menos de 300 quilômetros do mar. Essa faixa é densamente habitada, são as principais cidades. Então, olha só, quem somos? A população brasileira resulta de um processo de mistura, de miscigenação. Miscigenação entre o colonizador branco, o nativo indígena e o homem escravizado, o ser humano escravizado que veio da África. E esses três povos compõem tanto a etnia, né, a raça, a cultura e fazem parte também do idioma, né, corrente aqui no país Brasil. Tá? Então, é uma mistura desses três povos. Isso inicialmente. Posteriormente, você vai ter também outros povos vindo para cá, como, por exemplo, da Europa Oriental, os eslavos, ou então da Ásia, né? Você vai ter os japoneses, os chineses, né? Outros povos que vieram para cá em outros momentos aí dessa colonização, mas especialmente o branco, o indígena e o negro. E esses aqui vão compor a população do Brasil. A cada 10 anos acontece o censo, a contagem da população do país. E nessa contagem você também tem a medição aí da cor, a cor da pessoa. E essa medição nos últimos censos é feita através de um processo chamado de autodeclaração. Quer dizer que a pessoa, ela declara a sua cor. E ela não pode falar uma cor aleatória, ela tem que escolher entre algumas opções. Uma vez, quando as pessoas podiam escolher, né, o Brasil teve mais de 100 cores diferentes. O pessoal falava cor sarará, cor de burro fugido, moreninho. Existia um espectro muito grande aí de regionalismos, não é? No último censo, as opções de cores são cor preta, cor branca, pardo, indígena, amarelo. Tá? O amarelo é de origem oriental, chinês, japonês, vietnamita e assim por diante, né? Então você tinha então, ó, branco, preto, pardo, indígena, amarelo. Quando você falava assim, sou indígena, aí eles abriam um outro leque de perguntas que não tinham para outras cores. Qual a tribo sua, se você fala o idioma nativo. Às vezes a pessoa fala assim, acham que eu sou índio, então eu vou falar que eu sou índio. Aí quando vê essas perguntas, né, mais literais, fala assim, não, desculpa, eu sou pardo mesmo. A pessoa se autodeclarava. Então aqui, ó, se eu for observar no censo do ano 2000,
você tem 53% da população de origem de cor branca. Isso autodeclarado. No censo de 2010, foi a primeira vez que a população branca deixou de ser maioria na autodeclaração. Então, a maioria da população autodeclarada não é branco, é preta, ou parda, ou indígena, ou amarela. É o que mostra que não é que aumentou a população de outras cores, mas sim o que as pessoas deixaram de se autodeclarar branco, passaram a ter uma identidade diferente, né? Passou a se sentir diferente, um respeito diferente, assim por diante. Então, houve uma mudança aí no censo do ano de 2010. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram compor a população brasileira. Hoje nós temos então população índios, brancos, negros, amarelos e mestiços. Os mestiços são a junção dessas duas cores, de várias cores, né? O branco com o negro é o mulato, o branco com o índio é o caboclo, né? O negro com o índio é o cafuzo. Você vai ter então uma mistura aí de cores, né? Aqui, ó, você vai ter o comparativo dos dois últimos censos. Quais são? O censo de 2000 e de 2010. Observe, no censo de 2000, 47% se declararam branco. No de 2010, desculpa, foi o contrário. 2053 falou que era branco, 2010 já era 47,7%. Então foi pela primeira vez o quê? Que o número de pardos, de negros, superaram a porcentagem daqueles que se declaram brancos. O ano de 2020 irá ocorrer um outro censo demográfico. Vai fazer uma nova contagem. O questionário mais completo do censo, uma amostra que era feita em 10% das casas, tinham 120 perguntas mais ou menos. Você consegue achar esse questionário na internet. Ele não era feito no papel, era feito através de um palm top. Agora, o questionário que eles preveem vão fazer em 2020, devido a corte de orçamentos e outras coisas, é de mais ou menos 70 perguntas. Esse é o completo, que você faz em 10% das casas, né? Porque, por restante, você vai fazer menos perguntas ainda, como foi também no último censo, né? E aí você tem uma série de informações e vai fazer uma análise. Mas, para o Enem de 2019, população do Brasil, 210 milhões de habitantes. Brasil, o 6º país mais populoso do mundo. A população está crescendo mais devagar porque reduziu a natalidade, aumentou a expectativa de vida, então estamos passando por um processo de envelhecimento. E esse envelhecimento, né, gera aí mudanças na questão da saúde, na medicina preventiva e também no sistema de aposentadoria, né, o chamado INSS aí. A reforma da Previdência é um assunto muito discutido, né, desde o ano de 2017. Antes da chegada dos colonizadores, a população indígena que vivia aqui no Brasil, segundo pesquisadores, superava 1 milhão de habitantes. Então, a população nativa no Brasil, distribuída por diversas tribos, né, diversos troncos, eram aproximadamente na ordem de 1 milhão de habitantes. E essa população ela foi sendo reduzida com o passar do tempo. Ela foi sendo morta ou foi sendo aculturada, catequizada, seguindo a fé cristã e mudando aí, né, o seu modo de viver. É lógico que esse contato com os índios gerou também o quê? Aspectos culturais dos índios para a população brasileira. O hábito de tomar banho todos os dias veio dos índios. A alimentação, você vai ter, por exemplo, como eles comem, por exemplo, a mandioca, também, né, de origem indígena, entre outras coisas. Palavras também do nosso idioma são de origem indígenas, né, localizações e assim por diante, utilizando, né, a cultura indígena. O Brasil tem, né, no seu idioma elementos, palavras, né, o português brasileiro de origem indígena e palavras de origem também africana, né, devido aí a um outro povo muito importante que é
o africano que veio para cá arrastado para ser escravizado, homem escravizado. No censo de 91, eram 360 mil, um terço da população original. Muitos morreram pelo assassinato, por doenças do branco que eles não têm, né, imunidade, mas também no processo de aculturação. O que percebeu-se nos últimos anos é que a população indígena, que caiu bastante desde a colonização, passou por um processo de aumento. Isso deve-se ao fato do aumento da política, né, de demarcação de reservas indígenas e de maior acolhimento. Lembrando que o indígena, ele é um ser inimputável, né? Ele não responde às leis brasileiras, ele responde, né, a um órgão de fiscalização chamado FUNAI. Então, ele tem um status diferente perante a população brasileira, tá? Calcula-se que nos séculos 16 até 19, até 1850 mais ou menos, né, que é o marco da segunda Revolução Industrial, cerca de 4 milhões de negros foram trazidos ao Brasil. Então você tem, desde o início da escravidão no Brasil, com o ciclo da cana-de-açúcar, passando pelo ciclo do ouro e o ciclo do café, você tem na ordem de 4 milhões de negros no Brasil. Seja aqueles que foram trazidos, seja os seus descendentes aqui no país. Em 1850, você tem aí, né, no século XIX, você tem aquela pressão para o fim da escravidão, que aconteceu tipo catando coquinho, né? Foi aos poucos, não foi, né, de uma hora para outra, né? O pessoal fala assim, catando coquinho, porque quando você tropeça e cai, aquele tombo seco, né, de uma vez. Mas tem gente não, quando tropeça, sai correndo, fingindo que não caiu, né? E acaba que cai metros depois. E no Brasil foi mais ou menos catando cavaco, que fala, né? Não é coquinho, cavando cavaco, né? Então, o fim da escravidão foi uma espécie de catando cavaco. Por quê? Porque eles tiveram que proibir o tráfego, eles fecharam o oceano, né? Passaram a atacar os navios negreiros. Eles fizeram uma lei chamada do ventre livre, a lei do sexagenário. E aí, se não podia trazer mais, se já nascia livre, se chegasse a uma certa idade, que era muito difícil, 60 anos já era livre, então não ia ter mais escravo. Era uma questão de tempo, né? Mas aí depois veio a Lei Áurea. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Essa é uma vergonha nossa enorme. Esse processo foi muito continuado, tá? Então, 4 milhões de negros escravizados. Eles se concentravam em estados Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Né, que são estados aí que têm uma grande população negra, especialmente Maranhão, Bahia, né? Uma população aí de origem negra muito, muito grande. Devido às condições socioeconômicas que foram submetidos, esses grupos possuem os menores índices de qualidade de vida. Então, a população negra, né, que foi escravizada, realizava o trabalho braçal, depois do fim da escravidão não teve um suporte. Simplesmente ele foi largado, abandonado. Né? A produção agrícola continuou e ela teve que ser remunerada e nem para isso o negro servia. Eles trouxeram, após o fim da escravidão, né, população aí da Europa, né, italianos, alemães, e não deram espaço para os negros. Então você vai ter o quê? Esses negros indo para as cidades, abrigando as periferias, formando as favelas, sem uma condição social que pudesse garantir para eles, né, uma ascensão social. É o que o pessoal tanto fala de dívida histórica, né? Porque o processo de escravidão foi muito grande e não houve esse suporte aí para que ele tivesse uma ascensão. Em alguns países que tiveram escravidão, você teve, após a escravidão, né, um suporte um pouco maior para tentar ajudar no seu desenvolvimento. E há também um grande preconceito com essa população, devido a tudo isso, né? Esse preconceito aí refere-se a tanto a presença como também a
à religião, aos costumes, né? As regiões aí aonde a cultura negra é muito forte, elas são mais estigmatizadas. Eles falam, por exemplo, muito da música que vem nos bairros mais pobres da periferia, né? O rap, o funk, ou então a religião de matriz africana. E você vê que há um preconceito, né? Uma vez eu vi na internet um youtuber chamado Vinheteiro, né? Ele toca piano, faz um sucesso no mundo todo, porque ele tem pessoas do mundo todo seguindo o canal dele, né? E tudo. E ele colocou assim na praça uma banquinha, né? E falou assim, ó, funk não é arte. Prove-me o contrário. Sentou lá e esperou alguém sentar para conversar, né? E muita gente sentou para conversar com ele e algumas pessoas deram uma aula para ele de história, né? E fala o seguinte, se você não gosta do funk, do que o funk fala, que fala de violência, fala de tráfico, fala da sexualidade, fala muito exacerbada tudo, né? Saiba que eles estão cantando o que eles estão vivendo. Se você não gosta da música, é porque você não gosta da realidade deles. E você faz alguma coisa para mudar essa realidade? Como é que eles vão cantar uma coisa bonita, sendo que eles não têm essa convivência bonita? Eles não têm um suporte. Acaba que se torna uma hipocrisia. É ou não é? Até as religiões de matriz africana, né, muitos cristãos respeitam mais o judeu, até deuses nórdicos, por exemplo, né, mas quando fala que é um deus de matriz africana, eles falam que é uma coisa demoníaca, uma coisa ruim, uma coisa feia, suja. Tem casos extremos aí até de traficantes cristãos que destroem terrenos de candomblé na favela porque, né, são cristãos, mas são traficantes, né? Então, assim, há esse grande preconceito com as coisas, né, que ocorrem nos negros. A religião, a cultura, né, as roupas que os negros, né, que em algumas áreas da periferia usam, né, que tem mais negros, são relacionadas aí à violência. Então, há um certo estigma, né, que infelizmente faz com que o Brasil seja um país que tenha muito preconceito. Apesar de que fala-se que ele não é tão abertamente falado como, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas há essa relação aí, né, de distanciamento, o que é uma coisa muito triste, tá? A população branca é formada principalmente por descendentes de europeus que chegaram no Brasil. Então, branco, europeus, caucasianos, tá? Em diferentes épocas. De acordo com o censo de 2010, 47% da população se autodeclarou branco. Vale ressaltar que a autodeclaração, pessoal, é o que a pessoa considera. O Brasil, por ter uma grande miscigenação, é difícil você falar. Por exemplo, você pega uma pessoa que é clara, mas você tem um nariz muito grosso, assim, de negro, então o lábio muito carnudo, né? A pessoa fala o beiço, né? De negro e tudo, e a pessoa tem a cor clara. O cabelo mais enrolado, não é tão fino assim, não é tão liso, desculpa, né? Em outras partes você vê também pessoas com cabelo liso, com o nariz afinalado, mas a pele mais escura. O que é ser negro, então? Complicado falar, né? A gente tem uma noção de que é negro e que é branco, mas tem alguns locais que uma pessoa que a gente acha que é branca, o pessoal chama de negrão, né? Se tudo é muito, muito, muito relativo. Numa escola, por exemplo, particular, rica, você vai ter a pessoa um pouquinho mais escura, você vai chamar de negão. Agora, quando você for numa escola da periferia, você vai ver realmente, né, o que é negão. Então, há essa diferenciação aí, né? Uma vez eu lembro que um local que rola muito preconceito, homofobia e assim por diante, é o estádio de futebol. E uma vez chamaram de macaco um jogador. E o Ronaldo Fenômeno foi em defesa dele. Eu acho um absurdo isso que acontece no futebol. Eu que sou branco nunca fiz isso. E se eu for observar a cor da pele do Ronaldo Fenômeno, é clara. Mas os traços dele é de negro, os pais dele são negros, né? Só que como ele é uma pessoa famosa e rica, ele não sofre agora o preconceito que sofre, por exemplo, um outro negro. Então ele acha que ele é branco. Essa declaração é muito relativa. Ela não é... Ela é muito relativa e isso acontece de acordo com a sua impressão. Né? Em locais onde
o preconceito é maior, as pessoas tendem a se declarar mais branco com medo, né, de sofrer preconceito. Mas, num quadro geral, você vai ter, pela primeira vez no censo do Brasil, de 2010, a maior parte da população não é branca, tá? É negra ou parda. Os primeiros europeus que se fixaram no Brasil foram os portugueses, depois italianos, espanhóis, poloneses, alemães, entre outros. Lembrando, pessoal, que os portugueses vieram para cá, mas as portuguesas pouco vieram. As espanholas pouco vieram, as italianas pouco vieram. E nesse processo, né, para que você aconteça essas famílias, você vai ter o quê? Você vai ter a chamada miscigenação. E muitas das vezes essa miscigenação, pessoal, ela foi feita à base do estupro. O ser rico dominante em cima do quê? Do pobre. Então a negra foi estuprada pelo senhor, pelo seu dono, né? A Índia também, assim por diante. Então houve esse processo de mistura, essa miscigenação, que foi uma coisa meio que violenta, né? Nos primórdios do Brasil. A população caracterizada como parda, não é branco nem preto, então é uma mistura, autodeclarado, em torno de 40% no censo do ano 2000. Tá? Assim como os negros, grande parte das pessoas desse grupo enfrenta problemas econômicos. E especialmente os mais pobres também sofrem atitudes discriminatórias. Então você observa que na composição da população do Brasil, você vai ter aí principalmente o branco, o negro e o índio. Você tem um processo de miscigenação que acontece desde o início, né? O que faz com que haja uma mistura muito grande e uma grande população parda. Tá? O censo é um instrumento de contagem, ele acontece a cada 10 anos. Então aconteceu em 1970, aconteceu em 1980, aconteceu em 1991, é um ano atípico, por causa da nova eleição, finalmente um governo eleito após, né, o período de ditadura e tudo. Depois teve no ano 2000, foi o primeiro censo que usou computadores, mas o questionário ainda foi manual. Depois teve o censo de 2010, o primeiro censo que foi usado com Palm Top, uma espécie de smartphone da época, tá? Onde a pessoa anotava com a canetinha lá os dados e assim por diante, para poder calcular, e aí essa informação era mandada através de um chip de memória, né? 2020, outro censo acontecerá, né? E aí vamos ver como que vai ser essa medição. A estimativa de 2019 é que a população brasileira já chegou à quantidade de 210 milhões de habitantes. Na próxima aula vamos fazer um pouquinho de exercícios para a gente poder praticar isso aí, beleza? Muito obrigado.